Olá, paz, Senhor, tudo bem com vocês? Porque comigo tá tudo bem, graças a Deus. Me chamo Janete, daqui do canal. Estou arrumada aqui para me poder ir para a igreja, né? Coloquei o meu look, ó, minha saia de tule. Comprei ela na Shopee e tô com esse look aqui pela primeira vez, né? Esse look pela primeira vez, que eu coloquei no título do vídeo. E a gente vamos para a igreja, visitar uma igreja pela primeira vez, a Assembleia de Deus, que eu não me lembro se eu já visitei ela alguma vez, mas é a primeira vez que a gente está indo visitar essa igreja, porque eu não lembro se eu já visitei ela algumas vezes, entendeu? Então acho que é a primeira vez, a gente vamos lá em família, eu, meu esposo, meus filhos, nós vamos lá, né, nessa igreja. E ao sair da igreja, a gente vamos lanchar, né? A gente vamos lanchar, pois a gente não vai jantar aqui, a gente vamos lanchar após nós sairmos da igreja, tá bom, gente? E eu coloquei também esse look, que é esse sapato aqui também, que eu comprei na Shopee. Eu vou virar aqui e vou mostrar pra vocês direitinho. Esse look aqui, ó. Comprei ele na Shopee. É a primeira vez que eu estou usando ele, né? Ele é bem elegante, combinou bastante com essa saia de tule, tá? E é isso, gente. Então agora eu tô indo, vou virar a câmera aqui. E é isso, gente. Estamos prontos, vamos agora pra igreja. Tô com minha Bíblia aqui, minha velha Bíblia, que já tem um tempo que eu tenho ela. Comprei ela, se não me engano, foi em 2019. Acho que tem mais de 5 anos que eu tenho essa Bíblia. 19, 20, 21, 22, 23, 24. Eu acho que tem uns 5 a 6 anos que eu tenho essa Bíblia, né? E é isso. E nós vamos lá agora pra igreja. Se puder filmar um pouquinho pra vocês na rua, eu filmar, tá? E nós vamos lá. Então, acompanha nós aí, indo pra igreja, tá bom, gente? Estamos indo, gente, pra igreja agora, todo mundo. Maridão aqui, a Priscila. As meninas também, Stephanie, Jennifer. Estamos indo na igreja. E é isso. Estamos quase chegando na igreja. Poucas horas nós chegamos. Como vocês estão vendo aí, nós fomos, né, lanchar, só que acabamos indo embora e lanchando em casa mesmo. Vai acompanhando aí que vocês vão entender por quê. Gente, acabamos de chegar da igreja, passamos para lanchar, só que estava formando para chover, estava relampeando
E aí passamos para lanchar, e o lanche, eles ainda iam fritar o lanche ainda. Então meu esposo resolveu deixar pago lá e vim, né, pra depois ele deixar a gente aqui buscar. Ele deixou nós aqui, esperou um tempinho e foi lá buscar o lanche. Aí nós vamos lanchar aqui em casa mesmo, por conta que ia demorar muito, né, por conta que ia fritar ainda e formando para chover. Nós ficou com medo de cair chuva, né, e nós acabamos olhando, né. Nós passamos uns 3 pastelarias assim de lanche. Aí nós fomos numa mais em conta, né, economizar, né, e estou aqui já em casa. Aí ele foi buscar o lanche, chegar nós vamos lanchar. E é isso, gente. Pronto, gente, até que enfim chegou o lanche. Meu esposo foi lá, já buscou o lanche, né. Então nós vamos lanchar aqui mesmo, né, porque é que eu falei. Que não falei. Nós vamos lanchar aqui mesmo, né. Que não falei, tava querendo chover, formando para chover, relampeando. Então nós decidimos vir embora. Eles ia demorar muito passar, e nós vamos embora. Aí nós vamos lanchar aqui mesmo, né. Comprou 1 litro de garapa, nós tomar. Aqui os lanches. A palavra de Deus diz: toda mulher sábia edifica sua casa, mas a tola a destrói com suas próprias mãos. Enquanto vamos lanchando, eu vou deixar um versículo para você, explicar um pouquinho desse versículo que eu acabei de ler agora. Eu quero te dizer que para você ter uma família abençoada e feliz, você precisa ser uma mulher sábia. Você precisa ser uma mulher meiga. Se seu marido for nervoso, você precisa ser calma. E se quando a mulher é nervosa, o marido às vezes precisa ser calmo para que o casamento venha dar certo, né? Porque se os dois for nervosos, acaba tendo pé de guerra, os dois um briga com o outro e acaba tendo bagunça dentro de casa, confusão, às vezes até agressão. Então, você precisa ser uma mulher sábia para que você venha edificar a sua casa. Uma mulher sábia, ela não fala alto com sua esposa. Uma mulher sábia, ela ora. Uma mulher sábia, ela lê a Bíblia. Uma mulher sábia, ela conta os seus problemas somente para Deus, porque não adianta nós contar o nosso problema para nossos vizinhos, não adianta nós contar o problema para todo mundo. Nós precisamos contar o nosso problema para Deus, porque só Ele pode nos resolver o nosso problema. Porque se nós contar o nosso problema para nosso vizinho, ele não vai poder fazer nada por nós e ainda vai sair falando para todo mundo que nós falamos para eles. Eles não vão querer guardar segredo. Então seja sábia, porque a mulher sábia edifica a sua casa. Quando nós somos sábios no nosso lar, nós tem paz, tem felicidade, tem alegria. E mesmo se você estiver passando por uma adversidade na sua vida, você tem que ter fé, que às vezes Deus está te provando para algo maior lá na frente, né? Se seu esposo não é da maneira que você quer que ele seja, ou sua esposa da maneira que você quer que ela seja, vocês precisam lutar um pelo outro. Ou se o marido não tem força para lutar para a esposa luta pelo marido. E se a esposa não tem força para lutar para o marido, o esposo luta por ela. Vocês precisam lutar para vocês viver uma família abençoada e feliz. Porque não existe mar de rosas, não existe casamento perfeito. Mas existe casamento que Deus está dentro dele. Quando você confia em Deus e ora, Deus ele muda o quadro dessa família. E para Deus mudar o quadro da sua família, você precisa buscar Ele, você precisa acreditar e confiar nele. Você precisa ter paciência, porque se você ama o seu esposo, tem seus filhos, são casados, você precisa lutar por seu casamento. A não ser que estiver tendo traições, muitas agressões, aí é bem difícil continuar. Mas se seu marido não está te agredindo, se seu marido não está te traindo, luta por ele, ora, busca, jejum, porque Deus pode reverter essa situação. Deus ele tem que ser o centro de tudo em nossas vidas. Quando nós confiamos e acreditamos em Deus, Ele faz o impossível se tornar possível. Tenha paciência. Se o seu casamento não está da maneira que você quer que esteja, lute, ora, busque, porque no tempo certo Deus vai mudar o coração de sua esposa endurecido. Ou no tempo certo Deus vai mudar o coração da sua esposa que está endurecido. Deus pode mudar os pensamentos, Deus pode mudar o jeito, Deus pode mudar a maneira dele se comportar. Se ele era um homem mulherengo, Deus vai libertar ele para ele ser um homem direito, um homem sério de responsabilidade. Se ele era um homem viciado, Deus pode libertar os vícios dele. Se ele era um homem agressivo, Deus pode libertar ele
para que ele venha ser livre e liberto, né, dessa agressividade. Então confia no Senhor e o mais ele fará. Eu vou contar um pequeno testemunho bem rápido para vocês. Eu tinha um relacionamento muito abusivo, né? Meu ex-marido, o primeiro marido que eu tive, ele era muito agressivo. Ele me batia, ele me traía, mexia com outras mulheres na rua. Eu era muito infeliz mesmo. Ele me batia, me agredia. Eu era muito triste. Eu entrei no começo de depressão. Eu passei por muitos momentos difíceis na minha vida. O inimigo, ele lutou tanto para me destruir, ele lutou para me derrotar, para me ver triste, envergonhada. Eu entrei no começo de depressão, mas Deus, ele me libertou, me curou da depressão. Eu separei, porque não tinha como eu continuar com a pessoa que estava me traindo e me agredindo. Então eu separei e voltei a estudar, continuei firme na igreja, e depois de um tempo, Deus preparou uma nova pessoa na minha vida. Hoje eu tenho meu esposo, né? Tive 3 filhos com ele, sou muito feliz, graças a Deus. E Deus tem cumprido promessas grandes na minha vida, e creio que Ele vai cumprir muitas promessas ainda. E Ele também vai fazer coisas grandes na sua vida. Se você confiar, acreditar e ser fiel, esforçar, Deus também vai fazer maravilhas na sua vida. Eu sofri muito. Eu entrei no começo de depressão, eu achei que não tinha mais jeito. Eu pensei até em tirar, você sabe, eu não posso falar para vocês aqui no canal, mas eu até pensei em fazer até besteira comigo mesmo. Mas Deus não permitiu. E hoje Deus transformou a maldição em bênção. Hoje eu posso dizer que eu sou feliz, eu tenho paz na minha casa, eu tenho prosperidade, não falta nada, graças a Deus. Não sou rica, mas eu sou uma pessoa que sou feliz, tenho paz e não falta nada na minha casa, porque Deus é bom. Deus, Ele cuida de mim, Ele cuida dos meus filhos, Ele prepara minhas vestes, Ele prepara meu sapato, Ele prepara tudo. E não tem faltado nada para mim, graças a Deus, nem para minha família. No início a gente passou uns momentos difíceis, logo ao casar, né, nós passamos por um momento difícil, mas hoje em dia, graças a Deus, meu esposo está bem empregado, nós temos uma família muito abençoada, próspera, e Deus tem feito coisas grandes na nossa vida, e assim também Ele vai fazer na sua vida. Somente basta você acreditar, somente basta você lutar por uma vida melhor, lutar por um casamento melhor. Se seu casamento, se você acha que não tem mais jeito, se está sendo muito difícil, que tem muita agressão, muita traição, coisas difíceis, se você vê que não vale a pena, então cada um vai para o seu lugar, pro seu rumo, cada um segue a sua vida, e Deus pode preparar um novo relacionamento para você. Mas somente continua firme, não desista dos seus sonhos, não desista da sua vida, não desista de uma vida melhor, porque dias melhores virão. Se você precisar de recomeçar, recomece quantas vezes for preciso, mas não desista, porque Deus pode realizar os seus sonhos. Deus pode transformar a maldição em bênção, assim como Ele transformou a minha vida. Eu era uma pessoa muito triste, eu era uma pessoa que não tinha felicidade. Hoje eu sou uma nova pessoa em Cristo Jesus, feliz e abençoada em nome de Jesus. Seja feliz com o pouco que você tem. Se você não tem muita coisa, seja feliz com o pouco que você tem. Se você só tem uma casa alugada para morar, ou se você tem uma casa bem simplesinha, bem ruinzinha, alegre com o que você tem. Porque talvez você tenha uma casa ruim e tem pessoas que não tem nenhuma casa para morar. Talvez você mora de aluguel, tem um terreno, e tem pessoas que não tem nenhum terreno para poder construir a sua casa. Então muitas vezes nós reclamamos de tudo. E nós esquecemos de agradecer a Deus, porque sempre vai ter pessoas sofrendo mais do que nós. Sempre vai ter alguém passando pelo momento mais difícil do que nós, né? Não é mesmo? Eu falo por experiência própria. Teve uma certa vez que eu questionei, né? Por que eu tenho 2 filhos? Eu questionei um dia para Deus, por que eu tenho 2 filhos autistas? Aí um dia Deus falou para mim, enquanto você está questionando que seu filho é autista, imagina se você tivesse um filho. Imagina se você tivesse filho em cima de uma cadeira de roda e tivesse que trocar, e tivesse que dar comida na boca, e tivesse que dar banho. E a criança não andasse. Aí depois disso eu não questionei mais, né? Porque eu tenho 2 filhos autistas, né? Eu tenho 4 filhos, né? Tem uma mais velha que não mora comigo, tem a minha filha mais nova que é normal, e tem 2 autistas, um casal. Mas eles não me dão tanto trabalho assim, né? Graças a Deus, de que tem alguns autistas que dão um pouco mais de trabalho. Os meus
Não dá tanto, né? Porque eles sabem resolver sozinhos, sabem banhar, sabem comer, sabem... Às vezes até ir no mercado eles sabem comprar alguma coisa, então já tá aprendendo a ler, graças a Deus, né? Que eles não sabiam ler, já tá aprendendo. Então, depois disso eu não reclamei mais, né? Eu reclamava muito, não reclamei mais. E às vezes nós reclamamos muito da vida, mas sempre tem alguém passando uma prova muito mais difícil que a nossa, né? Graças a Deus, pelo menos eles sabem resolver as coisas sozinhos, tomar banho, né? Graças a Deus. E eu reclamava muito, eu questionava muito da minha vida. E hoje eu não questiono, eu só tenho a agradecer a Deus. Porque enquanto eu não tenho muito, tem pessoas que têm muito menos do que eu. Então, tenho que agradecer a Deus. Então, agradeça a Deus com o pouco que você tem. Se você não tem uma casa própria, cuida bem da sua casinha de aluguel, que Deus ele pode preparar uma casa própria para você. Se você não tem... se você não tem ainda um terreno, profetiza, passa por um terreno, unge lá, ora e peça a Deus que Ele pode te dar condições para você comprar um terreno, para você construir ou uma casa própria. Somente basta confiar e acreditar e não reclamar da vida, porque Deus não agrada de quando nós murmuramos da nossa vida. Muitas vezes nós murmuramos tanto e esquecemos de agradecer pelas bênçãos, pelas vitórias, esquecemos de agradecer pelos livramentos, quantos livramentos o Senhor tem nos dado e às vezes nós nem percebemos, né, os livramentos que Ele nos dá. Quantas chances que Ele já nos deu para recomeçar a nossa vida, livramento de morte, livramento de acidente, quantas chances Ele já nos deu para nós estar erguidos na presença dEle, né? Eu já caí em fossa, mas eu não morri, graças a Deus, porque ainda não é o tempo, né? Então, Deus muitas vezes te dá muita chance de vida, muitos livramentos, porque talvez era para você ter, já não estar aqui mais, mas Deus ele tem te dado livramento, Ele tem te dado vitória. Então, agradeça a Deus pelo pouquinho que você tem, cuida da sua casinha bem cuidada, cuida da sua casinha de aluguel, cuida da sua casinha própria, se for simplesinha, cuida, mas se for uma casa bem chique, cuida também. Faça as coisas com amor, porque muitas vezes... nós questionamos, né? Se você tem seus animais, cuide dos seus animais com amor, cuida bem, bem zelado, bem cuidado. Porque quando nós também cuidamos dos nossos animais bem cuidado, Deus também fica feliz, né? Às vezes você tem um animalzinho, você esquece da água, ou às vezes você esquece da comida, às vezes você esquece de higienizar o lugar que eles fazem a sujeirinha. Então, cuida bem dos seus animais com amor, zela deles, porque Deus também fez os animais e Ele agrada de quando nós... cuidamos muito bem dos nossos animais. Então agradeça, seja grato a Deus pela sua vida, seja grato pelo pouquinho que você tem, seja grato também, seja grata pela sua prova, porque é com essa prova que você está passando que Deus está te amadurecendo. É com essa prova que você está passando que Deus está te tornando uma pessoa mais forte, né? Porque não existe mar de rosas. Não existe mulheres maravilhas, homens super-homens, não existe castelos, princesas, príncipes. Nossa vida é cheia de obstáculos. Não pense que você casar, você vai ver um mundo de conto de fadas, né? Nossa vida é cheia de obstáculos, nada é perfeito, mas a presença de Deus ela é perfeita e é real na nossa vida, né? O seu marido pode te decepcionar, sua mulher pode te decepcionar, mas Deus ele jamais te decepciona. Deus jamais te deixa só. Deus jamais te abandona no meio do caminho. Às vezes Ele está permitindo você estar passando por um processo difícil na sua vida, porque Ele está te preparando primeiro para você receber a bênção. Às vezes a bênção já está preparada para você, mas você ainda não recebeu porque você ainda não está preparada. Você ainda não recebeu porque você ainda não está preparado. Tudo tem o seu tempo determinado. Às vezes nós queremos algo, esforçamos para ter aquilo algo, mas ainda não é o tempo de Deus na nossa vida. Se você não tem algo ainda que você sonha em ter, porque não é o tempo, deixa Deus trabalhar na sua vida, deixa no tempo dele, porque o tempo dele é melhor do que o nosso tempo, né? Então, que Deus abençoe a sua vida. Vai ficando por aqui comigo, tá bom? Não repare a simplicidade. Eu higienizo a casa deles uma vez por semana, troco a água quase todos os dias e cuido muito bem dos meus animais, graças a Deus, né? Assim como vocês também cuidam dos seus, né? E é isso.
vai vendo o vídeo aí até o final. Se você ainda não for inscrito, se inscreva. Esse canal é um canal novo, criei recente, tá? Me ajuda aí deixando seu like, porque eu vou sempre estar trazendo vídeos legais com palavras edificantes para a sua vida. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, fica até o final. Preciso fazer o almoço. Deixa eu ver que horas. 11h30. Nossa, eu já vou começar a fazer esse almoço logo. Já tá tarde. Preciso ver aqui o que tem aqui na geladeira. Eu acho que tem alguma coisa adiantada para o almoço. Deixa eu ver o que tem aqui dentro. Adiantado. Graças a Deus já tem um arroz pré-cozido que eu deixei ontem, que nós não jantamos. Tem os pedacinhos de coxa temperada. Eu vou colocar aqui na pia. Pra mim tá fazendo o almoço. Vou colocar só uma água aqui no arroz. Um pouquinho de água no feijão para esquentar, que eu cozinhei o feijão ontem com bucho e deixei pronto, que nós não jantamos ontem, nós comemos lanche. Aí eu vou colocar aqui água no arroz. E vou estar colocando água aqui também no feijão para poder estar esquentando. Para mim tá fazendo esse almoço, que o marido já tá quase chegando. Vou adiantar logo essa comida, que senão vai ficar muito tarde. Preciso adiantar para quando o esposo chegar já tiver tudo prontinho, já para ele almoçar, né? Tá ligando aqui. Já almoçamos, meu esposo almoçou também. Aí já descansou, foi pro trabalho. E agora eu vou lavar essa bicicleta, que ela está muito suja, está precisando de uma lavada. Desde que compramos a bicicleta, não lavei e ela sujou muito, pois estava chovendo e aí acabou sujando de muita lama. E eu vou estar lavando aqui, adiantando aqui o vídeo, para não ficar cansativo para você assistir. Assistindo até o final, já acaba o vídeo. Vou deixar uma pequena reflexão para vocês, um pedacinho também de testemunho, tá bom? Teve uma certa vez, foi antes da gente vir para Teixeira, eu questionei a Deus, falei, Senhor, eu queria tanto ter algo melhor, né? Eu tenho essa bicicleta, mas eu queria ter algo melhor para me poder andar, quem sabe um carro, de repente uma moto. Aí eu questionei a Deus, Deus falou assim para mim, agradeça pelo que você tem uma bicicleta, seja grata, porque você tem uma bicicleta e tem muita gente que não tem nenhuma bicicleta para andar. Então, seja grata por tudo que você tem. E serviu de lição para mim, né? Eu não questionei mais também sobre esse assunto. E nós precisamos lutar, correr atrás, esperar no tempo de Deus, né? E não ficar questionando, porque Deus não agrada de murmuração. E aí eu já aprendi mais uma lição de não reclamar e ser grata e ser feliz pelo que tem, né? Porque enquanto eu tenho algo e eu acho que tá pouco, tem alguém que não tem nem o que eu tenho, né? Então, temos que ser gratos pelo que nós temos, porque Deus não agrada de murmuração. Como vocês estão vendo aqui, eu já lavei minha bicicleta, estou aqui estendendo as roupas, né? Eu bati a roupa de manhã, deixei tudo batido, então enxaguei tudo e agora eu estou estendendo, tá bom? Já ficou a noite, estou aqui estendendo as roupas todas aqui. E vocês têm agradecido pelo que vocês têm reclamado do que vocês têm. Então seja grato, seja grata, agradeça a Deus por tudo que você tem. Se você tem uma bicicleta, agradeça a Deus. Se você tem um carro, agradeça a Deus. Se você tem uma moto, agradeça a Deus. Se for um carro velho, agradeça a Deus. Se for novo, agradeça a Deus. Se você tem a casa própria, agradeça a Deus. Se você não tem, agradeça a Deus. Seja grato, seja grata.